Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também para os amigos que acompanham os donos da bola. A FERJ divulgou ontem um documento autorizando os clubes da Série A do Rio de Janeiro a voltarem às suas atividades, obviamente de acordo com as recomendações da saúde. Nesse documento, 3 pilares foram tidos aí como destaque e que os clubes devem seguir. O primeiro: comprometimento com a saúde e a vida alheia, mediante a cumprimento de diretrizes de autoridades competentes. O segundo, obediência às determinações governamentais. E o terceiro, seguimento de procedimentos, protocolos técnicos e científicos recomendados à proteção individual e também coletiva. Lembrando, os médicos dos clubes da Série A, junto com a FERJ, criaram um protocolo realmente para que esses treinos voltassem a acontecer, com jogadores separados, sem nenhuma aglomeração. Mas o governo do estado do Rio de Janeiro publicou um decreto no último dia 30, onde essa quarentena e esse distanciamento social seria válido aí até o dia 11 de maio. O Wilson Witzel, que é governador do estado do Rio de Janeiro, por meio de sua assessoria, decretou também que não liberou a volta aos treinos e por isso essa situação ficou aí bem em um impasse bastante complicado aí para a FERJ, e a FERJ, por meio do seu presidente Rubens Lopes, divulgou o vídeo explicando que essa liberação para o retorno aos treinamentos pode ser amanhã, pode ser na semana que vem ou até no próximo mês. Vamos ouvir um pouquinho o que o presidente Rubens Lopes falou. Não é muito fácil discorrer sobre a situação do futebol no meio de uma pandemia, principalmente por impermeabilidade à osmose de ideias e fundamentos que tem sido ouvida e que chegam a radicalizar e considerar heresia qualquer discordância de suas concepções. Felizmente, não estamos na era da Inquisição. As opiniões têm sido divergentes, variando aos extremos, principalmente dos que mantêm o foco em apenas uma das muitas variáveis do problema, ou que não fazem parte da solução, ou que não são atingidos por qualquer decisão. De uma forma sintética, o retorno às atividades do futebol deve se fundamentar em 3 pilares: comprometimento com a saúde e a vida alheia, mediante cumprimento de diretrizes de autoridades competentes, obediência às determinações governamentais, seguimento e observância rigorosa de procedimentos de um cuidadoso protocolo médico, técnico e científico recomendado à proteção individual e coletiva. Dito isso, o conceito se resume em voltar com segurança, responsabilidade e critérios bem embasados, seja mês que vem, daqui a uma semana ou até amanhã, e que os clubes estejam prontos e não violem os princípios anteriormente mencionados em qualquer tempo. Nada mais do que isso. A assessoria do governo do estado do Rio de Janeiro foi questionada sobre se o decreto do último dia 30 de abril também engloba a situação dos clubes em relação aos treinos. Em nota, respondeu da seguinte forma: para conter a propagação da Covid-19, o decreto 47.052, que prorroga as medidas restritivas até o dia 11 de maio, suspende a frequência de pessoas em espaços que possam gerar aglomerações. A recomendação é que a população se mantenha em distanciamento social. O Flamengo, por exemplo, já tinha uma expectativa de voltar aos treinos na próxima terça-feira, mas o clube segue em contato com o governo estadual e também com o governador Wilson Witzel, com quem tem boa relação a diretoria, até porque o Witzel, por exemplo, participou da festa do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, ou seja, tem realmente uma boa relação aí com a diretoria do Flamengo no intuito de respeitar o decreto que vai até o dia 11 de maio em relação a essas atividades. Já outros clubes como o Vasco e o Fluminense aguardam realmente um posicionamento do governo para voltar às atividades e por enquanto continuam treinando em casa remotamente. O Botafogo se mostrou totalmente contrário à volta dos treinos nesse mês e disse que o clube pode até perder por WO, mas não vai voltar aos treinos visando aí a manutenção da vida das pessoas. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Voltei aqui rapidinho, Edilson, para explicar melhor o lado do Vasco nessa situação, entre a FERJ e também o governo estadual. O Vasco da Gama já tem todos os procedimentos necessários para que os treinos retornem em São Januário. Esses procedimentos eles foram tomados durante essa quarentena. O diretor médico do Vasco, Marcos Teixeira, foi um dos caras que mais participou aí desses protocolos criados pela FERJ. Eu conversei com ele ontem e ele me garantiu que o Vasco está preparado, mas vai aguardar realmente a decisão do governo estadual
estadual antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, não tem previsão para o Vasco voltar aos treinamentos presencialmente. Nesse momento, os jogadores voltam realmente a treinar em casa, como já vem sendo feito, mesmo de férias. No último mês, vários jogadores continuaram treinando em casa, então o Vasco continua dessa forma até que realmente o governo estadual e também a FERJ liberem os treinamentos novamente. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e até amanhã.